Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Para já aqui há uma informação interessante, eu gostava que me confirmasse. Há uma data que apareceu aqui, nesta nossa audição, que é 29 de maio de 2019. No fundo, tudo o que está para trás de 29 de maio de 2019, que foi quando a TAP emitiu o empréstimo obrigacionista, não tem nada a ver com a CMVM. Confirma? Para responder. 29 de maio de 2019 foi a data a partir da qual a entidade se tornou supervisionada pelo facto de ter admitido à cotação obrigações e, portanto, passou a ser cotada nessa altura. Nesse momento, aqueles que quiseram tornar-se obrigacionistas na entidade tiveram acesso a toda a informação que naquele momento havia sobre a entidade e, portanto, puderam, em função disso, tomar a sua decisão de adquirir ou não as obrigações. Se, porventura, em qualquer momento, surge algum elemento que é um elemento material novo que enfim, mesmo que tenha origem lá atrás, mas que traga uma materialidade que seja relevante e que não esteja traduzida em tudo o que é a informação disponível para o mercado, esse elemento passa a ter que ser também partilhado e, portanto, e trazido para conhecimento dos investidores, enquanto a entidade se mantiver nessa condição de entidade com valores admitidos à cotação. Para perguntar. E se à data não tiver feito, e se não tiver acontecido, e só agora se conhecerem factos supervenientes, que estão para trás de 29 de maio, mas que no fundo dizem a informação dada aos investidores a 29 de maio não estava correta. Responder? Sr. Deputado, eu não, é especular, eu nestas matérias não vou entrar em especulações. Se há matérias em que nós só devemos enfim, falar com base em factos, esta é seguramente uma delas, porque ela tem influência, ou pode ter influência, num elemento importante, que são valores mobiliários que são detidos por agentes económicos e, portanto, é fundamental não poder dizer algo que não seja totalmente fundado. Para perguntar. Mas, em teoria, isto seria possível. Julgo ter lido isso daquilo que disse. Em teoria, sem estar agora a aplicar este caso concreto, em teoria, em qualquer momento que surja informação que prove que aquilo que os investidores sabiam no dia 29 de maio não era correto, isso deve ser ainda análise, deve ser comunicado a eles ainda que fora de tempo. Sempre que existe algo que é relevante e que não era conhecido, deve ser comunicado. Essa é a regra. Para perguntar. Senhor Presidente, eu já foi aqui questionado, eu sei que há uma parte disto que não pode responder, sobre este processo que se iniciou anteontem, naturalmente, e portanto eu não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre isso. Mas há aqui uma coisa que gostava de saber. Quando, de um ponto de vista teórico, que não aplicado a este caso, estas eventuais coimas que venham a existir são sobre a empresa ou sobre quem tomou as decisões que a CMVM entende não estarem corretas. É a pessoa ou a empresa que é, teoricamente, não estamos a falar deste caso específico, é a pessoa ou a empresa que é acionada. Para responder. No plano teórico, normalmente sempre a emitente. Depois, se houver necessidade de apuramento de responsabilidade individual, esse é um tema que terá que ser exercido, enfim, pela própria emitente, eventualmente. Para perguntar. E, portanto, não é possível acionar seguros de gestão para fazer face a eventuais responsabilidades hipotéticas em casos que não este especificamente, sobre este já sabemos que não pode falar. Essa é uma matéria sobre a qual não tenho condições de opinar, porque imagino que deve existir um leque muito variado de seguros e de condições associadas aos seguros. Eu, sobre essa matéria, não estou em condições de prestar esclarecimentos. Para perguntar.
primeiro caso começa no início, é 27 de dezembro de 2022, e depois, melhor dizer, começa a 4 de fevereiro, e de 4 de fevereiro a 27 de dezembro não acontece nada, porque a informação dada estava dada como boa. A 27 de dezembro, na sequência de uma notícia, já aqui é referida por vários, torna-se claro para todos, e eu julgo que hoje, nesta comissão de inquérito, ainda é mais claro, que essa informação não era verdadeira. E, portanto, começa aqui uma troca de comunicações muito interessante, devo dizer, que estive a lê-la com calma, onde até a certa altura, quase junto ao fim, a CMVM chega a dar um prazo de 4 dias para a TAP resolver aquilo que andava ali a protelar e a tentar fazer de conta que, enfim, arranjar uns argumentos e tal. Isto é, eu diria assim, de uma certa maneira, a CMVM, a certa altura, parece que perde a paciência com os argumentos que a TAP estava a invocar, e a TAP acaba, na sequência deste ultimato, por fazer qualquer coisa um bocadinho mais concreta. Confirma isto que eu estou a dizer? Responder. Enfim, a figura do perder a paciência não a posso subscrever. A CMVM vai tendo um relacionamento e uma interação com os emitentes e vai exercendo, digamos, aquilo que é a sua competência, de modo a levar a que os emitentes cumpram aquilo que deve ser cumprido. Para perguntar. Sim, mas a troca é intensa. 27 de dezembro, 28 de dezembro, há mail para lá, mail para cá, 29 de dezembro, 30 de dezembro, 4 de janeiro. Isto anda aqui de um lado para o outro. E a certa altura, de facto, diz-se, acabou. Em 4 dias queremos cá a informação. Ou seja, claramente tornou-se evidente para a CMVM que o que estava para trás não era verdade, o que estava dito até então. Para responder? Sim. Esse é o entendimento, ou seja, a CMVM entendeu que havia necessidade de proceder a um esclarecimento. Esse esclarecimento, quem o tem que fazer é sempre a emitente, não é o supervisor que emite esclarecimentos em nome do emitente e, portanto, foram desencadeadas ações que foram tidas como adequadas até que esse esclarecimento ocorresse. Vários destes e-mails são assinados pelo, chamemos de CFO, mas outros são assinados pela direção jurídica da TAP. Fica aqui uma certa confusão. Afinal, quem é que representava a TAP neste conflito que estava a surgir, e que era claro por esta troca intensa e violenta de e-mails, diria eu, quem é que de facto estava a representar a TAP neste processo? Sr. Doutor, pedia-lhe só que conseguisse chegar um pouco melhor, mais o microfone, para que conseguirmos todos ouvir. Tenho aqui algumas queixas que chegam à mesa. Faz favor de continuar. Do ponto de vista da CMVM, são os dois representantes válidos para a relação com o mercado e, portanto, para nós, representam o emitente. Para perguntar? Andemos agora um bocadinho para a frente nesta linha do tempo. Aquilo que nós fazemos é tentar perceber a linha do tempo quando olhamos para estes e-mails e para estas comunicações todas. E vamos agora a este caso mais recente. No dia 6 de março há uma conferência de imprensa onde a CEO e o Presidente do Conselho de Administração são demitidos. E depois, de novo, há aqui uma coisa estranha, é que desse dia 6 de março até à comunicação formal que chega da TAP, à CMVM, que no fundo, que vem do Governo, começa por vir do Governo, que é no dia 14 de março, há aqui uma semana, em que a pergunta que eu faço é, quem é o responsável durante esta semana pela informação que a CMVM obtém da TAP? Responder? Para a CMVM é sempre o emitente e quem representa o emitente na função de relação com o mercado. Para perguntar? Vai dizendo, nesta troca também intensa de e-mails, que ocorre no dia 7, 8, enfim, mais do que um no dia 8, depois dia 9, chega a CMVM a dizer a TAP está a incumprir os deveres de informação, nomeadamente os artigos 17º do Regulamento de Abuso de Mercado. Isto é, assim, uma chamada de atenção, vamos chamar-lhe assim, forte. Não concorda? Para responder? Faz parte daquilo que são as iterações entre o supervisor e o supervisionado, de modo a assegurar que são cumpridas as obrigações que o supervisionado tem que cumprir. Para perguntar? Eu julgo que é hoje evidente para todos nós nesta sala que aquilo que está no relatório de contas
que aliás está também no site da CMVM, da TAP, não é verdade no que diz respeito, ou não corresponde à verdade no que diz respeito à saída da engenheira Alexandra Reis. Confirma? Responder. Continua lá, aliás, neste momento. Faz favor. Faz favor, responder. Neste momento há um comunicado que foi emitido e, portanto, essa é a informação que existe e, portanto, é a informação que já é conhecida do mercado relativamente à questão da saída da sua administradora. Para perguntar. Mas isso não deveria levar a que a TAP fosse obrigada a corrigir o seu relatório de contas? Responder. Presumo que poderá fazê-lo agora no relatório de contas que irá publicar este ano. Portanto, essa é uma possibilidade que seguramente a empresa tem. Perguntar. Sim, mas os tais investidores que a CMVM e bem procura proteger, enfim, das manigâncias de alguns, esses investidores, se acederem ao site da CMVM, têm lá um relatório de contas da TAP que tem informações que não são verdade. Mas tem um comunicado com uma data posterior ao relatório de contas e, portanto, do ponto de vista da CMVM, isso permitiu assegurar que os investidores passaram a ter a informação atual sobre esse tema e, portanto, que corrige aquela que, porventura, exista num registro histórico e que esteja incorreta. Para perguntar. Voltando ligeiramente atrás, é, portanto, verdade, confirma, que a CMVM só se apercebe da existência de um pagamento de indemnização, portanto, no fundo, aquilo que estava dito pela TAP não era verdade, só se apercebe por uma notícia do Correio da Manhã de 24 de dezembro. É verdade isto? Responder. Eu não posso precisar que tenha sido sobre essa notícia, mas sei que de facto começaram a surgir, não posso precisar da notícia em concreto, mas sei que começaram a surgir notícias na imprensa sobre essa matéria. Enfim, temos também presente a data em causa, 24 de dezembro, mas isso não impediu que a CMVM, em função desse elemento, atuasse no sentido de ver se havia, de facto, algum elemento que justificasse trazer uma informação complementar ao mercado. Para perguntar. Então, a correção feita em comunicado a 27 de dezembro de 2022, na sua opinião, retificou o problema completamente? Ele está resolvido, ponto, e não se fala mais nele? Responder. Foi a correção que, à data, foi adequada para a CMVM face àquilo que eram os elementos disponíveis. Nós nunca podemos dizer que está tudo fechado, porque, enfim, há sempre, não estou a falar em relação a este caso concreto, em abstrato, podem sempre surgir elementos novos e, portanto, é essa a riqueza do mercado, é quando há elementos novos, essa informação tem que ser comunicada depois para que todos possam agir em conformidade. Perguntar. Sr. Presidente, no fim de contas, de quem é que é a responsabilidade na sociedade emitente pelo comunicado de retificação de uma informação que não era verdadeira? Responder. Do ponto de vista da CMVM, o comunicado vem da emitente e, portanto, para nós, o comunicado é da emitente. A CMVM, volto a sublinhar este aspecto, para nós o fundamental é que as emitentes disponibilizem informação ao mercado, neste caso para os obrigacionistas, para eles tomarem as suas decisões. A forma como se organizam internamente, enfim, a bondade das suas decisões, essa é uma matéria que é do foro interno das entidades. As comunicações, quando chegam à CMVM, desde que cumpram os critérios, desde que venham através da emitente e daqueles que estão registados para o fazer, obrigam a emitente. Para perguntar. E, especificamente neste caso, quem assina esta informação? Responder.
Em princípio, podemos verificar isso, mas tipicamente quando há uma informação que vem através do sistema de difusão de informação, uma informação que é para, enfim, neste caso para os obrigacionistas, ela vem através do representante para as relações com o mercado, mas podemos ver em concreto quem é que assina. Para perguntar. O representante para as relações com o mercado chama-se Gonçalo Pires e é o tal chamado CFO. Vamos usar uma terminologia inglesa para nos entender. É ele, certo? É ele, mas creio que não é o único. Esse é um tema que depois nós íamos verificar. Pelo menos 2 pessoas que identificamos como podendo... sim, é o único. Sim, mas, enfim, como responsável para as relações com o mercado, de facto é ele, sim. Para perguntar. Não é certamente crível, e concorda comigo, que tenha havido alguém a fazer passar informação sem que isso tivesse havido um carimbo do responsável pelas relações com o mercado, certo? Responder. Para nós, a partir do momento em que a informação chega através da emitente e através daqueles que estão habilitados para difundir informação através da CMVM, ela é válida. Para perguntar. Andamos agora um bocadinho para a frente sobre o despedimento da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, agora mais recente, em março deste ano. A TAP diz que não tem mais informação, a certa altura diz, não tem mais informação relevante para comunicar à CMVM, há uma semana atrás, porque toda a informação de que dispõe é pública. Concorda com este argumento? Responder. A data, peço desculpa, pode ser. Faz favor de repetir, não conta ao tempo, faz favor. Não, a TAP alega que não tem mais informação a dar porque a informação do despedimento destas 2 pessoas, digamos assim, é pública e notória. Isto para a CMVM é suficiente? Para responder. Não, para a CMVM não basta que a informação circule nos mídia, a informação para cumprir os critérios que a CMVM entende que são necessários de informação, neste caso aos obrigacionistas, elas têm que ter origem no emitente e têm que passar por circuitos adequados. Para perguntar. Andando um pouquinho mais para trás com os e-mails, mas ainda dentro do período 29 de maio de 2019 até hoje, portanto, tempo em que não há dúvidas que a CMVM é implicada naquilo que acontece na TAP, ou está implicada como supervisora. No dia 16 de junho, às 9h54, há um e-mail que nós tivemos acesso da responsável pelos serviços jurídicos de então, Stephanie Silva, para um conjunto de pessoas, todas do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Márcia Galvão, João Gameiro, Teresa Brandão, Hugo Mendes, para a CEO, naturalmente, Ramiro, bom. E basicamente envia-se, nesse dia 16 de junho, esse e-mail remete em anexo, aquela informação que estava a ser preparada para a CMVM. Voltando a dizer isto tudo, há um e-mail da responsável dos serviços jurídicos para um conjunto de pessoas no Ministério das Infraestruturas. Curiosamente não encontro ninguém neste e-mail, nos remetentes deste e-mail, do Ministério das Finanças, onde se diz assim, é isto que vamos transmitir à CMVM e, portanto, se houver alguma envio anexo para consideração e comentários, um rascunho da comunicação ao mercado e ao público em geral para divulgação na CMVM e no site da TAP. Este procedimento parece-lhe razoável à luz dos critérios de transparência que o mercado deve ter? Responder. Nós não comentamos procedimentos internos das empresas, das emitentes. Aquilo que para nós é relevante é o que, em função do que quer que sejam esses procedimentos, seja o resultado e que esse resultado possa ter ou não materialidade suficiente que justifique informação ao mercado, nomeadamente aos obrigacionistas. Mas neste caso os responsáveis da TAP estão no fundo estão a pedir sugestões e comentários a um conjunto de entidades do Governo sobre informação que vai seguir para a CMVM. Eu diria que isto parece um bocadinho estranho, no mínimo, e suponho que a CMVM achará o mesmo. Para responder. Para a CMVM, o que é relevante é aquilo que
em função das decisões que as empresas tomam, em função da forma como estão organizadas, possa ter materialidade que seja materialidade suficiente que requeira ser divulgada ao mercado para que os obrigacionistas tenham essa informação. Relativamente à forma como as emitentes se organizam, os seus processos internos, nós sobre essa matéria não opinamos. Sr. Deputado João Barbosa Melo, só para o avisar que está prestes no limite do seu tempo. Faz favor de continuar. Muito obrigado. Então, vamos lá ver. Este e-mail mostra uma coisa. Pelo menos nesta ocasião, e nós não conseguimos ainda ver os e-mails todos, mas pelo menos nesta ocasião, o Governo parece participar da informação que é dada à CMVM. Sabemos, por outro lado, que alguma da informação que passou da TAP à CMVM é mentira. A pergunta é, o Governo também está por detrás destas mentiras que a TAP enviou para a CMVM? Para responder? O supervisionado é a TAP, enquanto entidade com valores admitidos e, portanto, o que quer que exista no relacionamento da TAP com o seu acionista, com outras entidades, apenas na medida em que essa iteração tenha reflexo em matérias que devam ser do conhecimento dos obrigacionistas, porque isso possa ser suscetível de influenciar o valor das obrigações em que estão investidos, esse tem que ser comunicado ao mercado e a CMVM não interfere sobre o conteúdo dessa comunicação, sobre a bondade dessa comunicação. É essa que eu gostava de referir.